Nós vamos dar sequência no estudo de Romanos que nós estamos fazendo, amém? Amém aí? Tranquilo aí? Legal? Romanos 8, um texto bastante conhecido, muito lido ou falado quando há conversão na igreja, e eu espero que hoje haja também conversão aqui, ou conversões aqui, porque todos nós temos que, como eu tenho dito, nos converter todos os dias a Ele. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, amém? Mas segundo o Espírito. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja, claro. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida aos seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Pois, se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas, se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que o torna filhos por adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiro com Cristo. E se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Vamos seguir? 18. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme, até agora, como em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Pois nessa esperança fomos salvos.
Mas a esperança que não se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. A última parte: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que seja primogênito entre muitos irmãos. Jesus como nosso irmão mais velho. Isso eu estou falando. E aos que predestinou, também chamou. E aos que chamou, também justificou. E aos que justificou, também glorificou. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor? Que é um tratado, um acordo maravilhoso que Deus fez com a gente. E Paulo descreveu isso de uma forma maravilhosa. Vamos orar. Pai querido, mais uma vez, nós lemos a Tua Palavra, nós cantamos, Senhor, que a Tua Palavra, que nós queremos ser transformados pela Tua Palavra, e que em nós, essa Palavra comece a se transformar a cada dia, cada uma das nossas atitudes, até o ponto que se ache em nós só a Ti. Que isso seja uma verdade no nosso coração, que isso seja uma verdade na nossa vida, que isso seja uma realidade no nosso dia a dia, não só aqui nessa 1h30, 2 horas que passamos juntos, mas uma realidade da nossa vida, Pai. Nós não queremos sair daqui transformados para viver um dia só abençoado, mas queremos sair daqui transformados, Senhor, para transformar o dia a dia das nossas vidas, cada um deles, Pai. Por isso nós olhamos para a Tua Palavra com atenção, com amor, como se fosse o próprio Deus falando conosco, pessoalmente. É dessa forma que nós temos que entender a Tua Palavra, o próprio Deus falando com a gente, pessoalmente. Que isso seja uma verdade nos nossos corações, no nome de Jesus, amém. Quantos já tiveram a sua vida transformadas por Deus algum dia? Deus transformou? Mãos levantadas. Quantos de vocês sentem que ainda tem alguma coisa para ser transformada? Esse é o caminho. Reconhecer é o primeiro passo. Quando a gente fala assim, não, eu estou bem assim,
A velha história de que eu sou assim mesmo. Ontem nós estávamos vendo um programa, preparando o almoço, do Love School. Vocês prestem atenção nesse programa. É da filha do Edir Macedo com o marido dela, eu esqueci o nome dos dois. O Renato e a Cristiane. Ontem não era com eles que eles estavam de férias, mas ensinamentos muito bons para o dia a dia. E um dos casais estava dizendo isso: eu sou assim. E o Renato falava, o cara que estava falando falava assim: as pessoas usam isso como um coringa num jogo de cartas. Aqui, ó, eu sou assim e eu não vou mudar. Meu jeito é assim, né? Eu não vou repetir o que milhões de pastores já falaram sobre crente vinculados a um tema de uma novela, né? Gabriela, né? Nasci assim, cresci assim, acabei falando, inevitável. E a gente usa eu nasci assim, eu sou assim, esse é meu jeito, você tem que aceitar eu desse jeito. Calma, não é bem assim. Nós temos que ser transformados a cada dia. Muda um pouquinho ali, muda um pouquinho aqui. Enfim, Paulo ele continua o texto dele. Mas esse capítulo 8 começa dizendo: portanto, já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Lembrando de que Paulo está escrevendo essa carta para os romanos, não tendo estado com eles ainda, e ele começa a falar sobre uma série de coisas que nós já falamos aqui, sobre a religiosidade, a circuncisão, a incircuncisão, né? Os gentios com os judeus, quem que merece ser adorador de Deus, quem tem classificações para ser adorador de Deus. E Paulo coloca todo mundo no mesmo pacote e fala assim: olha, não tem essa de religiosidade quando tem o sangue de Cristo. Amém. E todos nós, depois nós vamos ler um texto aqui que fala sobre isso. Ele sai dessa sequência de pensamentos sobre a lei e a graça, sobre a antirreligiosidade, que nós possamos viver, não sejamos crentes desigrejados, que hoje está em alta essa expressão, crentes sem igreja. Eu sou crente, mas eu não vou em nenhuma igreja. Não é esse o sentido da coisa, mas que a gente possa ser, também não ser religioso. Eu estou aqui, eu sou igrejado, mas o meu pensamento mundano está na minha cabeça ainda. Sabe que o mundo, eu já falei sobre isso, ele é um pensamento. Quando a gente fala de a pessoa está no mundo, a pessoa não está, os que não estão aqui estão no mundo. Sabia que aqui dentro o pensamento mundo pode estar? Eu posso estar aqui dentro da igreja, mas com pensamentos do mundo, não abrindo meu coração para ser transformado pela palavra, repetindo essa mesma expressão: eu sou assim, me aceitem assim. Eu não sou transformado. E aqui ele fala sobre morte, que nós devemos morrer. Portanto, agora já não há condenação para quem? Para quem está em Cristo Jesus. O que é estar em Cristo Jesus para vocês? Está em espírito, em todo o tempo. É estar no ônibus de olho fechado, ou levantando as mãos e orando, mas sendo transformado. Como é estar em Cristo para vocês? Quem poderia falar mais, como o Maurício falou? Não andar na carne. Não andar na carne. A carne é uma praga que a gente tem que matar. Eu já falei sobre isso, né? Quando a gente acha que já matou, aparece lá o Jason de novo, sexta-feira 13, estou vivo ainda. A carne está viva ainda e está gritando ainda. Matando essa carne, fiz a campanha no texto lá: mate o bom velhinho, né? Mate o velhinho, o velho homem. Estar nele. Olha o que fala o versículo 2. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito me libertou da lei do pecado e da morte. A lei
do pecado e da morte. A lei, o pecado e da morte. Sabe que a lei, aqui para Paulo, o que ele está falando é que a lei, é que a religiosidade tem o mesmo peso de um pecado e da morte. Por isso, o convite hoje é: abandonem de uma vez por todas a religiosidade. Muitas graças. Grazie, estamos em Roma. Grazie. Abandonem o pecado, abandonem a morte, da mesma forma, abandonem a religiosidade. Porque Ele nos libertou da lei, do pecado e da morte. É lei do pecado e lei do pecado e da morte. Eu não estou falando besteira, porque quem leu e quem está acompanhando os anteriores está entendendo o que ele fala sobre a lei. Se você tem dúvidas, volte e leia. Olha o que fala no versículo 7. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus. A inclinação da carne é inimiga, ou em outras versões, inimizade contra Deus. Como é sério isso? Toda vez que se manifesta em você a carne, você está se tornando inimigo de Deus. Toda vez que você dá vazão a essa carne se manifestar, a esse pensamento que pode estar aqui, a gente fala do bêbado que passou ali, mas às vezes a cachaça nossa, religiosa, é muito pior do que uma cachaça. Que Deus nos livre disso, e que a gente seja verdadeiro adorador. Versículo 8: quem é dominado pela carne, o que Luiz falou, não pode agradar a Deus. Na ceia a gente faz essa leitura: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Vá nessa mensagem se lembrando das manifestações da carne que houve na sua vida, o que há na minha vida. E peça perdão a Deus, como eu devo pedir perdão a Deus. Deus, quando manifestou a carne em mim, eu me tornei teu inimigo. Eu fiz birrinha com o Senhor. Eu fiz implicância com o Senhor quando eu me manifestei através da carne, dos meus desejos, do eu sou assim. Toda vez que isso acontece, a gente se torna inimigo de Deus. Quem é dominado pela carne é o sinônimo de não poder agradar a Deus. Versículo 10: mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o espírito está vivo. Se Cristo de fato está dentro de nós, Ele vai causando vai corroendo esse pecado e vai disseminando esse pecado. Ou disseminando não, dissipando esse pecado. Pare por uns minutos agora e lembre do teu pecado e peça perdão a Deus. Se essa palavra não for um exercício para nós, não serve de nada. Separe agora um minuto. Deus, aquele dia, ontem, hoje, eu pisei na bola. Eu fui arrogante, eu fui estúpido, eu fui maldoso, eu fui uma tranqueirinha na vida da outra pessoa. Eu respondi de forma ríspida, de forma agressiva.
Deus, nos transforme nessa manhã, muda a nossa realidade. Nós estamos aqui, todos no mesmo barco, precisando ser transformados pelo Senhor. No nosso dia a dia, nos nossos afazeres, nas nossas famílias, nos nossos trabalhos. Transforma-nos, Senhor. Transforma-nos aqui também, sem hipocrisia, verdadeiros, amorosos, compreensivos, no nome de Jesus. Vamos mais? 14. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Ah, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá, eu também sou filho de Deus. Já ouviram expressões assim? Ei, eu também sou filho de Deus. É? Você é guiado pelo Espírito? Se é guiado pelo Espírito, você é filho de Deus. Se é guiado pela carne, você não é filho de Deus. Filho de Deus é aceitar essa condição que lá na frente ele fala, essa condição de adoção. Minha esposa viu um programa e falou assim, mandou uma mensagem para mim: eu quero ter um filho, mais um. Quero adotar uma criança da Síria. Né? Viu uma reportagem, não sei, não. Queria adotar uma criança da Síria, né? E a gente vê reportagens e vê assim, poxa, olha que tristeza, que eu queria adotar uma criança dessa, da África. Criança de qual a idade da criança e qual o peso que tinha? 1 ano e 1 mês, um pouquinho mais novo que o Tony, e não chegou a 2 quilos. Aí você fala assim, eu preciso ajudar. Aí às vezes a gente reclama da nossa vida, a gente vê que pessoas que têm uma outra realidade, que se entrasse na nossa casa e falasse assim, que luxo, seja a casa mais simples que for, uma criança dessa entrando na nossa casa, isso aqui é o paraíso, que legal isso daqui, olha, tem comida, tem até comida dentro dessa casa. A gente reclama, né? Não, que não tem condições, eu não tenho condições. O que é ter condições para uma criança que morre aos 2 anos, pesando menos de 2 quilos? E eu tenho a sensação que Deus olha para nós com esse mesmo espírito de adoção. Ele olha para mim hoje e fala assim, eu preciso adotar essa pessoa desnutrida de esperança, de amor, eu preciso adotá-lo. Eu preciso adotar o Alex. Olha como o Alex está desnutrido, precisando ser alimentado. Olha como a Bia está. Eu preciso adotar a Bia. Está com frio. Está com frio a Bia. Eu preciso dar um abraço na Bia para aquecê-la e ela encontrar esperança, amor. Pois vocês não receberam o Espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Ele olhou para mim e olhou para você, como nós olhamos para uma criança da Síria, da África, e falou assim, eu vou adotá-lo. E nós recebemos esse clima de adoção, e somos adotados por Ele, e nós olhamos para Ele e falamos assim, obrigado, Pai, por me adotar. Eu estava desnutrido, eu estava morrendo aqui, quase que esperando que urubus viessem sobre a minha carcaça comer, mas o Senhor me salvou. Quantos têm gratidão
porque Deus fez por nós. Deus, eu era um desnutrido, alguém que provavelmente morreria se não fosse pelo Senhor, mas por essa graça alcançada, eu te agradeço, por esse favor imerecido. Não havia em mim, e não há em mim, nenhuma qualificação que o Senhor pudesse olhar para mim e falar assim: eu vou amar ele porque ele é um engenheiro, porque ele é um filho de um governante. Mas o Senhor olhou para mim na minha limitação, na minha fraqueza, e me adotou. E esse termo em aramaico, Abba, eu posso usar para o Senhor, chamando o Senhor de Pai, uma intimidade familiar. O meu Deus me chamou de filho, o meu Deus me chamou de filho, e eu posso chamá-lo de Pai. Que esse nosso relacionamento familiar possa se desenvolver a cada dia, e que eu possa ser teu imitador, como meu filho me imita tanto, que eu possa te imitar também, Pai. Versículo 18. Os nossos sofrimentos não podem ser comparados com a glória que nos será revelada. Que bom encontrar em Paulo alguém que fala sobre sofrimento, no mundo que se prega tantas coisas, alguém falando sobre sofrimento. Versículo 20. Quem poderia ler? Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Só por aí? Mais um pouquinho, só o comecinho? De novo, por favor. Porque a criação ficou sujeita à vaidade. A criação foi sujeita, ficou sujeita à vaidade. Eu gosto, e já falei sobre esse filme, O Advogado do Diabo, como o Al Pacino pega o Kenny Reeves, né, os atores, nos personagens que interpretam, o Al Pacino como Satanás, e o Kenny Reeves como um advogado bem sucedido, e pela vaidade ele dá uma volta ali no Kenny Reeves. Depois ele acorda no final do filme como um grande sonho, do filme inteiro foi um sonho, e no final da audiência o mesmo diabo chega para o Kenny Reeves e fala alguma coisa que dá outra volta e poderia dar sequência ao filme. Pela mesma vaidade que você caiu, pela mesma vaidade você caiu aqui atrás também. Quem puder, assista. A vaidade nos derruba. A vaidade derruba um político que ganha 30 mil, mas que quer mais, porque ele precisa de mais do que 30 mil por mês. Mas ele nos derruba quando nós andamos com o nosso carro numa faixa de ônibus e que não podemos andar. Quando andamos acima do limite da velocidade, que não podemos andar, o inimigo está ali, a vaidade, a minha vontade de chegar, o meu orgulho. Está todo mundo na fila, mas eu vou aqui na... Vocês são mortais, eu sou o esperto. Quando eu faço um gato para ter internet na minha televisão, eu estava conversando com meu cunhado essa semana e a gente falou sobre isso, né? A gente só não rouba milhões porque a gente não tem oportunidade, porque se a gente
atravessa um farol vermelho, ou se a gente comete os delitozinhos que nós já conversamos tantas vezes, é porque nós temos a oportunidade de fazer um gato numa antena, é a oportunidade que eu tenho de me enriquecer. Se você tem milhões, você vai usar essa mesma oportunidade. Quem é fiel no pouco, será fiel no muito. Quem é infiel no pouco, será infiel no muito também. 28. Uma questão tão debatida em seminários sobre a predestinação. Quem é predestinado? Fulano de tal veio para cá e não ficou aqui porque ele já era um predestinado a ir para o inferno. Não é bem assim. Não é bem assim. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Você é chamado para um propósito. Você é chamado para seguir esse predestino. Vem aqui, eu tenho um destino para você. Se você seguir esse destino, eu estou te falando de um pré-destino. Olha, se você for por esse caminho, você vai ali, e você chega lá. O que você pode fazer? Ir ou não ir. Uma pessoa passou, um casal de velhinhos perguntou para nós qual é a rua tal, como eu faço para chegar na rua tal. Nós encontramos ali, agora de manhã, informamos, na Oratório vai ter uma bifurcação, no posto Shell, você continua na Oratório à direita, esse é o caminho que vai chegar naquela rua que o senhor precisa chegar. O predestino que eu tenho para você é esse, no posto Shell ali na José Higino, é Shell ali, né? Acho que é, que seja, ali entre para a casa da Ângela ou continuar no Oratório, você vai para o Oratório. O meu predestino é que você continue no Oratório. O que ele poderia fazer? Continuar no Oratório ou ir para a casa da Ângela, né? A escolha é de quem? É dele. Pois aquele que de antemão, 29, o conheceu, também os predestinou para serem conformes. O meu predestino para você, filho, é para você ser conforme a imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, o seu irmão mais velho. A esse que ele deu esse predestino de ser como Jesus, ele chamou. Meu predestino para vocês é esse: venham, virem na rua direita, não vá para a rua José Higino, né? O predestino é esse. Aos que chamou, aos que predestinou também chamou, e aos que chamou também justificou. Esse chamou, aí entra o seu livre-arbítrio. Você quer entrar nisso? Quer ou não quer? Se quer, ok, então eu vou te justificar, eu vou te chamar, vou te glorificar. Aí a Bola de Neve usa bastante isso no final dos cultos, né? Bola de Neve faz assim no final do culto: o Senhor é meu pastor, se Deus é por nós, né? Pelo menos fazia isso, né? No final, faz ainda? Ok. Usam esse grito de guerra, assim, é legal, nada contra isso, né? O Senhor é meu pastor, se Deus é por nós. Esse se Deus é por nós, ele tem uma dualidade, e que ele não pode ser dito como só um grito de guerra aleatório, porque ele dá a entender que, eu vou encerrar a mensagem com isso, dá a entender que Deus comprou a minha briga. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ó Senhor, dê-me agora, Senhor, um Ferrari. Sim, Senhor, eu desejo um Ferrari, Deus, azul, Senhor, com bolinhas amarelas. Se Deus é por nós, quem será contra nós?
Não é Deus que compra a nossa briga, é a gente que olha para a causa dele e fala assim: eu estou nessa causa, eu estou indo por Deus. Se Deus é por nós, eu estou indo, fazendo a vontade de Deus. No versículo, Romanos 6,16, lê para a gente ali, só para a gente reforçar essa ideia. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? É a minha escolha que está aqui em causa. Eu compro a causa de Deus, eu compro a causa, eu vestir a causa de Deus, eu abraço a causa de Deus. Aí tudo que ele fala em mim se cumpre. E não o inverso, se Deus é por nós, quem será contra nós? E eu usar isso de forma aleatória. Números 14:9, lá no Antigo Testamento. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não os temais. O Senhor é conosco. Em outras versões fala: não sejam rebeldes. Aqui está falando do povo quando estava no deserto e começou a murmurar contra Moisés e Arão. Eu falei assim: era melhor a gente ter ficado no deserto, no Egito. Aqui a gente está passando fome. Era melhor a gente ter ficado lá. Não sei porque você tirou a gente de lá. E murmurando, né? E reclamando. E Deus falou assim: eu tirei vocês, eu quero que vocês comprem essa causa. Eu tirei vocês do deserto. Eu estou libertando vocês. Vocês estão querendo comprar uma briga de voltar para a escravidão. Vocês não sejam rebeldes. Eu estou libertando vocês. Eu estou querendo dar uma nova vida para vocês. Vocês estão querendo voltar para o passado, voltar para a escravidão. E o povo foi rebelde. Deus pesou a mão no povo, falou assim: olha, vocês não verão, os filhos de vocês, os netos podem até ver a terra, mas vocês vão morrer aqui, porque vocês são rebeldes, são teimosos reclamões. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 12:1 fala, nós vamos estudar isso depois. Rogo-vos, irmãos, que apresentem o vosso corpo como sacrifício vivo, que esse é o culto racional de vocês, é o culto inteligente de vocês, que vocês se apresentem diante de Deus como sacrifício vivo, morrendo, matando a vontade de vocês, aí para que vocês possam experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Só tem um caminho para a gente experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus: é se eliminando. Que Deus nos ajude, que Deus seja por nós, mas não para a gente pedir um Ferrari azul com bolas amarelas. Se for, pede uma vermelha. Que a gente possa, que a nossa oração, como cantamos, até que em mim se ache só a Ti. Que as minhas ações revelem só a Ti, as minhas vontades, os meus coringa, eu sou assim, me aguentem. Nessa manhã, Senhor, nós nos quebrantamos diante de Ti, Te pedimos perdão por aquilo que nós somos, pecadores, vaidosos,
orgulhosos, mesquinhos, mas em nós o Senhor sabe que ainda existe o desejo de sermos melhor. Mesmo que às vezes atrás dessa máscara do nosso orgulho, da nossa vaidade, Senhor, o Senhor sabe que no íntimo do nosso coração, o Senhor sabe que a gente deseja ser transformado e ser uma pessoa melhor. Ajuda-nos, transforma-nos, até que em nós se ache só a Ti. Aí o Senhor pode nos usar. Que as pessoas possam olhar e enxergar em nós só a Ti. Não alguém rancoroso, mentiroso, mas que as pessoas possam só achar a Ti em nós. Para isso nós nos eliminamos. Usa-nos, Senhor, conforme a Tua vontade, no nome de Jesus. Deus abençoe a cada um de vocês. Amém? Glória a Deus. Ora vem, Senhor Jesus.